Sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Pois é, e hoje nós temos um convidado todo especial, internacional, gente, que eu tenho o prazer de falar dele com muito carinho, com muito amor, porque é uma amizade que só comigo já tem mais de 40 anos. E eu falo que ele é o meu melhor amigo. Sabe aquele amigo que você pode chamar de seu, que é um intercessor na sua vida, que é uma pessoa que te aconselha dentro da palavra de Deus, que é uma pessoa que você pode conversar? Então, e o Ted, que está aqui hoje com a gente, Ted Lawler, ele é esse amigo e eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. E o tema do nosso podcast com ele é o amor ultrapassa fronteiras. E a gente vai entender por que desse tema, ok? Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje com a minha esposa, com o pastor Ted Lawler. Como a minha esposa já disse anteriormente, ele é o nosso amigo. Eu e ele estudamos juntos no seminário na Califórnia, na área de Los Angeles, desde a década de 1980, desde o ano de 1980. Então, é uma amizade de muitas décadas. E hoje a Simone vai fazer um tipo de uma entrevista com ele sobre a sua vida, sua família, sua caminhada, como Deus o dirigiu, o que é que ele está fazendo hoje no reino de Deus. Então, eu estou aqui para ajudar na interpretação. Então, Ted, se apresenta para o nosso público e fala quem é o Ted Lawler. Ted, would you please introduce yourself to our viewers and say to them who you are? Okay. Well, as you know, you introduced me. My name is Ted Lawler, Bem, como vocês sabem, já me introduziram aqui, meu nome é Ted Lawler. and I have been very close, good friends with Pastor Paulo and Simone for 40 years. Eu tenho sido amigo íntimo do Paulo e da Simone por cerca de 40 anos. And my wife and I were called in 2003 A minha esposa e eu fomos chamados no ano de 2003 to go to Africa. para ir à África. And I'll talk about that as we continue with the conversation. E eu vou falar mais sobre isso na medida em que continuarmos com a nossa conversa. Ted, antes desse tempo, né, de 2003, como é que era a tua vida ministerial? Ted, before the year 2003, how was your life, your ministry life? Well, I was pastoring a church in a place called Temecula in California. Eu estava pastoreando uma igreja numa cidade chamada Temecula, na Califórnia. I started the church there in 1983, E eu comecei essa igreja em 1983. and I was very happily pastoring the church, E eu estava muito feliz pastoreando uma igreja. preaching, ministering to the church family. E eu estava lá pregando, ministrando às famílias da igreja. And then something happened that radically changed my life again. E, de repente, algo aconteceu que mudou a minha vida radicalmente outra vez. O que foi que aconteceu, Ted? Porque você pastoreou de 83, então você estava pastoreando há 20 anos em 2003. What happened, Ted? Because you are pastoring a church for 20 years, from 1983 to 2003. Well, as you well know, in being in ministry Como vocês sabem, estar no ministério and just in your relationship with Jesus, God is full of surprises. e outra, ter um relacionamento com Jesus significa ter uma vida de surpresas. Some of our elders, about 3 of them, went to a meeting of men's groups. Alguns dos oficiais da nossa igreja, um And grupo, They came back and they said, "Oh, we bought an airline ticket for you to go to another state, Arizona." dia chegaram para mim dizendo: olha, nós compramos uma passagem de avião para você ir para o Arizona. There's a big conference for men, maybe 40,000 people. Haverá uma grande conferência para homens, talvez umas 40 mil pessoas. And I said, "You bought the ticket?" E eu perguntei: vocês compraram a passagem? And honestly, I was upset. E para ser honesto, eu estava com raiva. I said, "I have a lot of work to do. Eu disse: eu tenho muito trabalho a I fazer, don't have time for this." eu não tenho tempo para isso. So as we say in English, I went kicking and screaming. E como se diz no
No inglês eu estava gritando, né? I got there, the first speaker, E eu fui para a conferência e quando o primeiro preletor falou, he was the pastor at the church where my son was the pastor, e ele my era son-in-law. ele era um pastor onde o meu genro estava frequentando, fazia parte da igreja dele. And I know his books that he's written and know him quite well. E eu conheço ele muito bem e conheço os livros também que ele já publicou. I was not in a good mood. I was saying, this is a waste of time. E eu não estava bem, não estava bem. But then E eu estava pensando, isso é uma perda de tempo. the next speaker got up and he wrote the prayer of Jabez Wilkerson. E ele, o preletor seguinte, ele se levantou e falou, ele escreveu uma obra para o David Wilkerson. I said, oh boy. E eu disse, oh, que droga. But he didn't talk about his book. Mas ele não falou sobre o seu livro. He started to talk about the AIDS endemic in sub-Saharan Africa. E ele começou a falar da epidemia da AIDS na África subsaariana. And the millions of orphans there were that needed help Que milhões de órfãos estavam precisando de ajuda as a result of the AIDS HIV endemic. por causa da AIDS, como resultado da AIDS naquele país. And he was looking for 5,000 pastors to go to Africa E ele estava buscando 5.000 pastores para irem à África, to see if they could help. para ver se eles podiam ajudar. As he mentioned the problem with the orphans, Assim que ele mencionou o problema com os órfãos, I became very emotional. eu comecei a me tornar muito emotivo. And when he said, we want someone to go, E quando ele disse, queremos que alguns vão, I was thinking, no way. e eu pensei, não, eu não vou. And I just was just starting to be in a battle. E eu comecei a entrar numa batalha. So God was stirring something, E Deus estava movendo alguma coisa. and he was finished. E quando ele terminou, And I said, oh, good. He didn't ask anybody to respond. que bom que ele já terminou e não pediu para ninguém reagir. But then the next man that came out, he was the head of the ministry. Então, o próximo homem que se levantou para falar, ele era o líder do ministério. He said, if you believe you're to go to Africa this summer, get down here on this football field. Ele falou, se você crê que Deus quer que você vá para a África neste verão, no próximo verão, venha para cá. I was way up in the top of the stadium. E eu estava lá em cima no estádio, na arquibancada. I started going down. I said, who's pushing me? E eu comecei a Who's pushing? descer e eu perguntei, quem é que está me empurrando? I fell down on the ground. E eu caí com o rosto no chão. I started crying and crying and crying in the dirt. E eu comecei a chorar ali na terra, em cima da terra. I said, Lord, what is going on? E eu perguntei, Deus, o que é que está acontecendo? And I don't know whether you want me to continue this or you want me to ask the question now. But I was, Eu não sei se você quer que eu continue falando sobre isso ou quer responder perguntas. I said, what is going on? And then he showed me. E ele então, eu perguntei, o que é que está acontecendo? E ele me mostrou. I went to Africa, Nigeria, Eu fui para a África, na Nigéria, in 1987. em 1987. I was there 6 weeks Eu estive lá por 6 semanas. and I got malaria. E eu contraí a malária. And when I got back to the States, they put me in the hospital. E quando eu voltei para os Estados Unidos, naquela época, And e me levaram para o hospital, doctor said, doesn't look good. You may not live. e o doutor falou assim, a coisa não parece boa, talvez você não I had the sobreviva. parasite all through my body into my brain. Eu tinha os parasitas por todo o meu corpo. We're going to have to take your blood transfusion. Nós vamos ter que fazer uma transfusão de sangue em você. I said, okay, I'll have the church come back and pray. Ok, eu vou pedir para a igreja orar por mim. The next day he said, okay, we're going to do the transfusion, but I want to take your blood again. E ele disse, ok, nós vamos fazer a transfusão de sangue, mas antes vamos fazer um exame do seu sangue. He came back and he said, I don't know what to say. E ele então depois voltou e disse, eu não sei o que te dizer. Last night you were filled with the parasite. Ontem à noite você estava cheio de parasitas. Today it's all gone. E hoje não tem mais nenhum. And he said, I can say God did a miracle. E eu posso dizer para você que isso é um milagre. But at that moment, God showed me Mas naquele momento Deus me mostrou that I wasn't even aware that deep down inside,
que eu não estava nem ciente lá no meu profundo, I made a vow I would never go back to Africa. que eu tinha feito um voto, uma promessa de nunca mais voltar à I África. wasn't even aware of that. Eu não estava nem pensando nisso. But then I said, "Forgive me, Lord. E eu disse, perdoa-me, Senhor. I gave my life to you in 1975. Eu entreguei minha vida para ti em 1975. Where I go and when I die, that's up to you." Aonde eu vou e quando eu vou morrer e como, isso é só o Senhor que decide. And I said, "Forgive me." Eu disse, me perdoa, Senhor. And he said, "You will give the rest of your life to serving orphans." E ele disse, você vai viver o resto da sua vida servindo os órfãos. And I was 57 years old then. E eu estava com 57 anos de idade. Today I am 80. Or Hoje no, eu, wait, I'm pushing too fast. é, I will be 80 at the end of the month. eu estou muito apressado. Eu vou fazer 80 no fim do mês de maio. And I said yes to the Lord. E eu disse sim para o Senhor. Amen. Amém. Glória a Deus. Gloria a Deus, hallelujah. Porque você atendeu esse chamado. E um chamado totalmente, né, assim, diferente do que você estava fazendo. Yeah, praise the Lord that you attended. You respond to this call, different from what you were doing at that time. Porque você You respond estava to do a different thing in your life. Yes. Yeah. você estava pastoreando, e aí o que isso significou? Como é que a igreja entendeu esse chamado? You are pastoring, and how did the church react to this new calling in your life? Well, I went for the visit. Well, actually, somebody called me a pastor I knew. Pastor que me conhecia, que eu conhecia, ele me ligou He wanted to know about the Hispanic church that we had. e ele queria informações sobre a igreja hispana que nós tínhamos também na nossa We igreja. had English in the morning and then Hispanic in the afternoon. Nós tínhamos a nossa igreja americana no domingo de manhã e à tarde a igreja hispana. And I told him what was going on. E eu contei para ele o que é que estava acontecendo. And he said, "Oh, we have a ministry in Zambia, Africa." E ele disse, nós temos um ministério na Zâmbia, na África. He said, "We feed 3,000 children a month. Nós alimentamos 3.000 crianças por So why mês. don't you come and see what we're doing?" Por que você não vem ou não vai para ver o que a gente está fazendo lá? So I went to see the ministry. Então eu fui para ver o ministério And I came back and I said to my wife, Judy, e eu voltei e disse para minha esposa, a Judy, actually, I told her when I came back from the meeting. I told her when I came back from the meeting and with the men's meeting, eu disse quando eu voltei numa reunião de homens, eu já falei what the Lord was doing. o que Deus estava fazendo. So when I came back from Zambia, my first visit, Então, quando eu voltei da Zâmbia, depois da minha primeira I visita, said, "You remember God said to give our lives to the working with orphans." lembra, Deus tinha me dito para dar o resto da minha vida para os órfãos. And I believe she said, "This is it." I said, E ela, she did that? I said, "This is it." E eu falei para ele, é isso que eu vou fazer. So she said, "Let's do it." E ela respondeu assim, vamos juntos, vamos fazer. My wife, I'm very fortunate to know sometimes you could come home with something like that and the wife may say, "Oh, I don't want to move, the grandchildren or whatever." We Yeah. didn't even have grandchildren yet. Yeah. But my wife was always thinking of grandchildren even before we had them. Então, a minha esposa estava até pensando já nos netos, antes de ter os netos, como é que eu vou fazer? So I went and then I saw what was going on. Então, eu fui e vi o que estava acontecendo. Simone and Paulo, I have never been so impacted, Simone e Paulo nunca foram affected é, emotionally. nunca foram afetados emocionalmente. There were trucks going into cemeteries. Havia caminhões indo, quando ele esteve lá, ele viu isso, caminhões indo cheio de corpos para os cemitérios. 20% of the population had the AIDS virus. 20% da população estava com o vírus HIV. And it was destroying a whole generation.
e estava destruindo uma inteira geração. so that many people were dying and grandparents were having to take care of children. Então muitos estavam morrendo, pai, mãe, e os avós tinham que cuidar das And crianças. the poverty in Zambia was very severe, 60% of the country in Ah. poverty. E a pobreza na Zâmbia é muito severa, 60% da população vive na pobreza. It's still 60% some 20 years later. E hoje, 20 anos depois, ainda continua assim, 60% da população na And pobreza. it was just overwhelming what I saw. E foi algo assim, aterrador o que eu vi. The pain, the despair, O desespero, a dor, the children running all around in the streets, no Ah. supervision, no Ah, clothing, no as shoes. crianças andando livremente pelas ruas, sem cuidado, sem supervisão. And the street kids, there are a lot of street kids, Muitas crianças na rua, as crianças de rua. meaning they lived on the streets. Eles viviam na rua. And they were drinking gasoline at night to think that would keep them warm. E eles bebiam gasolina à noite, pensando que aquilo ia mantê-los And quentes, aquecidos. I remember seeing those children Eu me lembro, quando eu vi aquelas crianças, me lembro até hoje. because when I came back, the Lord gave me a vision. Então, quando eu voltei, o Senhor me deu uma visão. First, He gave the call. We said yes. Primeiro, Ele me deu um chamado e eu disse sim. My wife has always said, she said, I asked the Lord, why did you ask us to go? E a minha esposa sempre pergunta para o Senhor, por que o Senhor nos pediu para ir? She said, because He knew we would say yes. Ele falou, porque eu sei que você diria sim. You see, that's all God ever wants. É tudo que Deus quer. Whatever He asks us to go to Africa, go to Brazil, go down the street to talk to your neighbor. Qualquer coisa que Deus peça para nós, ir para a África, vir para o Brasil ou falar com as pessoas na rua. He wants our yes. A resposta é sim. So we said yes. Então nós dissemos sim, He gave me a vision for 14 homes, a church, a school, and a clinic. e ele então me deu uma visão para 14 casas, uma escola e uma clínica médica. See, I didn't sit down and say, this is what I'm going to do. Ele não sentou dizendo, é isso que eu vou fazer. Some people like to approach God and say, I'm going to do this, I'm going to do that, I'm going to do this, I'm going to have the big ministry, I'm going to have the biggest church. Algumas pessoas chegam diante de Deus e dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter uma grande igreja, eu vou ter um ministério gigantesco. And they're telling God what He's supposed to do. E eles estão dizendo a Deus o que ele tem que fazer. We're supposed to ask Him what He wants us to do. Nós temos que perguntar a Deus o que ele quer que nós façamos. And so we went and moved in that direction. Então nós movemos nessa direção. It radically changed my life. E isso mudou minha vida radicalmente. But you know, God radically changed my life in 1975 when I received Him as my Lord and Deus Savior. já havia mudado a minha vida radicalmente em 1975, quando eu recebi Jesus como Salvador. He radically changed my life when He called me to go to seminary. E ele mudou novamente a minha vida radicalmente quando me chamou para o seminário. Moved my friends and family go from New York at one side of the country of the United States to California, 3,000 Eu miles. saí de Nova York com a minha família para ir para outro extremo do país, que é na Califórnia. And I always thought I was going to go to Africa. Eu sempre pensei que um dia eu iria para a África. But as I said, I closed off myself to it somehow. Mas, como eu disse, eu me fechei para isso em algum momento da minha vida. And we now have 90% of the build out of the vision. 90% built? Yeah. Hoje nós já temos 90% da minha visão dos prédios construídos. We have the 12 homes Nós temos as 12 casas, with 12 children in each home, com 12 órfãos em cada casa, with widows as the house mothers. e uma viúva como a mãe Because the Bible says de cada casa. pure religion is that the Father wants us to give the aid to the widows and orphans. Como a palavra de Deus diz, que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. And we have a primary school. E temos uma escola primária, We have also, it's a Christian school. e é uma escola cristã. And we receive people from the community that come to the school. E nós recebemos pessoas das comunidades ao redor. And we have the secondary school. E temos a escola secundária. We have a vocational college. Nós temos agora um colégio vocacional. And with all those schools, there's 500 children.
E todas essas escolas somam 500 alunos. We also have a medical clinic, E temos também a clínica médica and we have 600 tilapia. e nós temos 600 tilápias. Ted, é lindo ver, né, como Deus vai conduzindo todas as coisas. Uhum. E a igreja? Como é que os membros da igreja e enfim, os ministérios da igreja, as pessoas que estavam ali, como é que eles entenderam esse chamado seu para ir para a África? That it's beautiful to see how God leads everything. But how the church members that were with you, which were with you when you were pastoring, how do they react to your new calling? The church members. Yeah, And also the elders. Well, not only the elders. everyone was fine because they Okay. knew it was God. And I've always had transcultural ministry. Eles reagiram bem. Eles sabiam que era um chamado de Deus. We came over, Porque eu sempre tive também um ministério transcultural. I came here for a number of years bringing teams of young people to Brazil. Eu vim para o Brasil muitas vezes trazendo grupos de jovens, de irmãos, como que num treinamento evangelístico. And we started to take teams to Zambia. E eu comecei também a levar as equipes, os grupos, And we para a did, Zâmbia. we did that for about 4 years before we got our property. Isso deve ter acontecido uns 4 anos antes de nós adquirirmos a propriedade. So they were very, very supportive. They came and were, one woman helped to start the school. Então eles foram muito assim, ajudaram, né? Estavam muito prontos, solícitos, até que uma irmã também começou a escola. And part of our help is E- that we have teams come from different churches. E parte da nossa ajuda também veio de grupos de diferentes igrejas. So I did that for a few years pastoring. Então eu fiz isso enquanto pastoreava ainda um pouco. But then I said to the church, I can't do both. E chegou um momento que eu falei para a igreja, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. So they were very pleased and happy that we were following the direction the Lord. Então eles estavam felizes que eu estava seguindo a direção que Deus me deu. Então foi assim um tratar de Deus, né, com a igreja nessa transição de você sair do pastorado de ser o pastor local para ser o missionário. So God dealt with the church in a nice way in order to help you to make this transition. Yes, very much. Okay, muito. Hum. Isso aconteceu mesmo. Quando você chegou lá na Zâmbia, você já falou que você ficou muito impactado, mas como foi que você conseguiu ter ali o espaço físico, a terra, né, para começar a construção? Porque começou do nada. When you arrived in Zambia, how did you get the land and the property? How this happened? Well, there are many things that the Lord has done that only He prepared. Uhum. Tem muitas coisas que Deus faz, Ele tem feito e só Ele Prepared the way. e ele mostra o caminho. When I went to, and someone picked me up at the airport. Dia alguém me pegou no aeroporto. He was the one working with the ministry feeding 3,000 children a month. Ele é aquele que estava trabalhando com o Ministério de Alimentar 3.000 crianças por mês. And he was American, but he worked with the Bible Gospel Church of Africa, a Pentecostal church. Ele era americano, mas ele trabalhava com a igreja pentecostal na África. And I arrived and he says, I remember you. E quando eu cheguei, ele disse, eu me lembro de você. He said, you were in Las Vegas doing a seminar on healing. Você estava em Las Vegas fazendo, At the church, realizando um seminário sobre cura divina, at the church where he was assistant pastor. Numa igreja onde ele era o pastor assistente. And he had been called to Africa. E ele havia sido chamado para a África. It was the same group that we were connected with, the Vineyard Christian Fellowship. Então era o mesmo grupo com quem nós estávamos ligados, o Ministério Vineyard. So that became the contact. Então ele se tornou o contato. And we did
in the beginning, we did teachers conferences and other things. Inicialmente, a gente fazia essas conferências de ensino. Then the bishop that we worked with, we asked him to help to find property. Então, o bispo com quem nós trabalhávamos, estávamos ligados, pedimos para ele encontrar uma propriedade. And we bought 6 acres of land. We worked with them. Agora ele falou em acres aqui, ele falou 6 acres, eu não sei como é que é isso, And then we em alqueires ou em metros. opened up our first house, built our first house in 2010. Nós construímos a primeira casa da vila dos órfãos em 2010. So in 16 years, Em 16 anos, all that building has taken place. todas aquelas casas foram construídas. It's usually very difficult to raise money for building expenses. E muitas vezes é difícil levantar recursos, doações para construir prédios. But God, all along the way, made the provision. Mas Deus, ao longo do caminho, fez a provisão. I believe very strongly where God guides, He provides. Eu creio firmemente que aonde Deus dirige, Ele provê. You don't manipulate people, A gente não se manipula as pessoas, doing all these false, crazy things to get money from people. fazendo todas essas coisas doidas e falsas para arrancar dinheiro das pessoas. I say when you go to buy a house. Eu digo quando a gente vai comprar uma casa, I don't know if it's the same word here or what the word here in Portuguese, but eu não you sei. have to put a down payment. Eu não sei se é a mesma palavra aqui em português, mas você tem que dar uma entrada. And the person has equity in the house, E a pessoa tem equity, I don't know what that is. money that's built up. Ok. A pessoa então consegue financiar. And I say my only equity, what I have is my faith. E o meu financiamento, a única coisa que eu tenho é a minha fé. And so seeing those children, the children that come with us are what they call double or single orphans. E as crianças que nós temos conosco são crianças assim, um órfão e às vezes 2 órfãos de uma vez, irmãos, né? São órfão de pai só ou órfão de pai e mãe? Tá bem. Yeah, because the United Nations describes single orphan or double orphan, Ok. but many of them are double orphan. Então, as Nações Unidas descrevem assim, um órfão sozinho e um órfão duplo. They undergo a great deal of sudden trauma, the loss of a parent, E eles the trauma. Trauma. E eles então passaram por muitos traumas, perderam os pais. And some have been abandoned. Muitos têm sido abandonados. Some have been abused physically or sexually. Outros têm sido abusados sexualmente, fisicamente. In the past 4 months, we've got 5 new young ones. E nos últimos 5 meses, 4 meses, já recebemos mais 5 órfãos. Usually our children, the lowest we go is 5. Geralmente as crianças, a menor idade para nós é 5 anos. But we have ones that have come in recently at 4 years old. Mas uma que nós recebemos recentemente They're veio com 4 anos de idade. They're called lost children. E a gente chama de uma criança perdida. Either they've been left somewhere in the street by a mother. Abandonada pela mãe, né, na rua. Or the husband has died, she turns to prostitution. Então o marido morreu e a mãe se volta para a prostituição. Or we've had children, there was a big storm coming up, windstorm. E nós temos crianças quando vem uma grande tempestade. And the child ran to a building to hide from the storm. Então elas procuram um abrigo num prédio para se esconderem. When the storm was over, they couldn't find the parents. E quando a tempestade termina, elas não conseguiam encontrar os pais. So they're called the lost child. They have no contact with family. Então a gente chama de a criança perdida que perdeu o contato com todos. But as I shared at the church last week, there's this little girl, Peggy. Como eu compartilhei com a igreja no domingo passado, essa pequena menina chamada Peggy. They had a story on the night news about her.
News, ok. Né, a história dela surgiu até num programa de notícias lá na Zâmbia. She was found by people in the drains with the garbage, the Ela water foi drain. encontrada pelas pessoas num esgoto And she was terrified e ela estava aterrorizada, because her mother just took off porque a mãe dela and never sumiu returned. e nunca voltou. Can you imagine 5 years old Você pode being imaginar, left like that? você pode imaginar alguém com 5 anos de idade assim? And she was terrorized, crying, crying, E ela estava crying. aterrorizada, chorando, chorando, chorando. And she slept in the gutter. E ela dormia ali no esgoto. And when they found her, her feet were bitten by rats. E quando eles encontraram a Peggy, o seu pé estava sendo comido pelos ratos. They brought her to us. Então trouxeram essa menina para nós. Within 3 days, Dentro de 3 dias, she changed from looking terrified ela, o semblante dela de aterrorizada to a big, happy smile. mudou para um And semblante she's com um grande sorriso. doing very, very well. E ela está indo muito bem. But I want to say with the faith, we're a faith ministry. Mas eu quero aqui falar sobre o Ministrando com Fé. I never had big campaigns for let's raise this money, let's raise Eu this nunca money. fiz uma grande campanha, vamos levantar dinheiro assim, assim. God just put the right people in place at the right time. Deus simplesmente coloca as pessoas certas nos lugares certos, no momento certo. I was speaking at our church about our ministry one Sunday, Uma vez eu estava falando na nossa igreja sobre a necessidade do ministério. and a man came from another state, way far away. E um homem veio falar comigo, ele era de longe, de outro estado. He didn't know anybody in the church, didn't know us, Ele não conhecia ninguém na igreja, nem me conhecia. and he was asking questions. E ele estava me fazendo perguntas. He left and never gave anything, never said anything. E ele foi embora e nunca me falou nada. The next week I was in Africa, back to Africa, E na semana seguinte eu estava na África. and my administrator called me. She said, "You know that guy that you said was just asking questions?" Aí o meu administrador falou: "Você se lembra daquele homem que você disse que ele só fazia perguntas e perguntas e mais perguntas?" He called and he's donating to pay for a house $30,000. E ele ligou e disse que está fazendo uma doação para construir uma casa, $35 mil. And he's going to sponsor 12 kids in a house for a year. E ele vai também manter 12 órfãos na casa por um ano. He's been doing that for 6 years now. E ele está fazendo isso agora por 6 anos. But one thing I did say to the Lord, because I don't like to ask people for money. E uma coisa que eu tenho falado com Deus, eu não quero ficar pedindo dinheiro para as You know, pessoas. there are a lot of pastors that do not like to ask people for money. Some, that's all they want, right? But there are many pastors that are humble and they trust God. E tem muitos pastores que não gostam de ficar na petição de dinheiro, simplesmente confiam em Deus. But I remember seeing those street children that lived on the streets, the children that lived on the streets. Mas eu me lembro de ver essas crianças vivendo na rua. An early day in my ministry, I was walking along the beach in California, E nos primeiros anos do meu ministério, eu costumava andar na praia, na Califórnia. and I was praying, Lord, I'd rather be a beggar for them than to see them beg. I'd rather be a beggar. Beggar, so they don't have to beg. Ok. E eu dizia, Senhor, eu prefiro ser um mendigo para que eles não venham a mendigar. And fortunately, God hasn't asked me to beg. E é o que Deus está fazendo de mim hoje. Eu peço dinheiro para a Vila dos Órfãos. So it's been a life of adventure. Então tem sido uma vida de aventuras. Here I am turning a young man in a couple of weeks, 80 years old. Veja, aqui estou eu me tornando um jovem Uh, dentro de 2 semanas. God never said you're to go and do that work till you retire. Deus nunca falou, vai fazer esse trabalho e aposenta. He said you'd give the rest of your life. Ele falou, você vai dar a tua vida toda. So now we're having a young man come in to take over the presidency of the organization. Ok. Agora eu tenho uma pessoa que assumiu a administração lá na Vila dos Órfãos. So my wife and I are going to go back and forth to visit as grandparents. Então, a minha esposa e eu, a gente vai ainda continuar viajando da Califórnia para lá, de lá para a Califórnia, ainda envolvidos. Lindo, né?
maravilhoso. Você está ouvindo essa história? Você está vendo como é impactante, como Deus cuida? Aliás, você já fez as 3 coisas que eu sempre peço para você fazer quando você está assistindo o nosso podcast: curtir, comentar e compartilhar? Pois é. Usa aí as suas redes sociais para que você possa divulgar todo esse conteúdo para que pessoas sejam abençoadas, impactadas com esse testemunho e que também possam participar eh, dessa história, gente, porque é maravilhoso. O Paulo e eu tivemos a oportunidade de ir até a Zâmbia e foi muito impactante para nós conhecer essa vila, porque, como já foi dito, nós nos conhecemos há muitos anos, e quando o Ted falava, da vila, de como Deus estava movendo, mas quando a gente chega lá e vê, isso, assim, ser real, é algo maravilhoso, né, é algo, assim, impactante mesmo. Foi mesmo uma grande experiência. We're talking about our trip to the village some years ago. Yeah. Então nós tivemos a experiência mesmo de conviver com aquelas crianças, com os alunos, ver a igreja que foi construída, uma bênção. E o que Deus tem feito é simplesmente maravilhoso, é um milagre todo dia, é maravilhoso. Yeah, you were there for the World Cup, Yeah. Nós estivemos lá durante uma das Copas do Mundo. and the children were all excited. They love football. E nós assistimos juntos os Jogos do Brasil, e a turma lá, a criançada lá, os jovens, adolescentes, jovens, todos torcendo pelo Brasil, mas não adiantou, o Brasil perdeu. O Brasil lost. E Brasil Ted, perdeu. assim, e hoje você falou que tem uma pessoa que está assumindo, né, a direção, e como é que é isso no teu coração, esse momento de passar o bastão? Ted, you just told us that there's somebody else today who's in charge of the administration. You transferred the administration, the leadership, the direction. So how do you feel about that? It was an answer to prayer again. E de novo foi uma resposta de oração. I've been praying since I turned 70, almost 10 years. Quando eu fiz 70 anos, há 10 anos, eu comecei a orar For somebody to take my place. para alguém ficar no meu lugar. See, I couldn't advertise, oh, we have this job. Eu não podia colocar assim, um anúncio no jornal. Nós temos essa vaga. Because to run an organization of this size, we have 2 campuses. Então, para você administrar uma organização desse tamanho, com 2 campos, It's grown into a very large ministry. então tornou-se um ministério grande. It would be a lot of money to hire somebody. Então, é preciso muito dinheiro para contratar alguém. My wife and I never took the salary the whole time. A minha esposa e eu nunca recebemos salário. We live on our Social Security. I'm not saying, oh, look at that. I'm fine, but we don't take a salary. Nós não recebemos salário, vivemos da nossa aposentadoria. My administrator, she gets a very small amount. Mas a nossa administração recebe uma pequena parte. So people always like to see when we talk about sponsoring a child or giving a donation, that the money goes all into the Então, work as of the pessoas, ministry, not administration. Quando falamos de fazer uma doação ou então patrocinar uma criança, esse dinheiro vai diretamente para a missão. So I was praying, and then this one of our donors, the one who donated the house, Então eu oro e um dos patrocinadores que patrocinou uma casa, he had been a visit to the ministry when this one man, that Micah, was there. ok, ele estava visitando quando este homem, que hoje é administrador, today he is the administrator, Yeah. o Michael, e o Micah estava com ele, também visitando lá. He said to me, have you ever considered talking to Micah? He's here, he's talking about the ministry, he has your vision.
E ele perguntou para mim, esse homem que havia doado o dinheiro para construir uma casa, você já conversou com o Maica? He's O Maica tem essa visão sua, gosta disso. E o incentivou. I said, no, he's very successful. He's a dean at a college. His wife, Não, eu não falei com ele, ele é um homem muito bem sucedido. Ele é o diretor de um colégio, his wife has a good job as an educator, teacher. a esposa dele tem um trabalho muito importante como a professora, educadora. When he came home, I got together with he and his wife, my wife and I. Então, quando ele chegou na minha casa ali, a minha esposa e eu tivemos uma conversa com ele, o Maica. I said, Micah, would you ever be interested in taking over for me? Eu perguntei, Maica, você estaria interessado em assumir aqui, né, no meu lugar? He said, it's amazing you ask us. E ele disse assim, é surpreendente você me perguntar. We feel that the Lord wants us to go into a faith-based ministry. Ah. The Lord wants us to leave the jobs we have and go into faith ministry. Então, sentimos que Deus quer que a gente saia e entre no ministério pela fé. So God, Saia de lá onde estamos. God made the provision. E Deus fez Deus provê. So he asked my wife, Então ele perguntou para minha esposa. we observe your faith. You just have this faith. And I said, well, my faith isn't in my faith is in the object of my faith. Você parece ter muita fé. E ela disse, a minha fé não é fé na minha fé. É no objeto da minha fé, que aqui no caso é Deus. He said, let me give you an illustration of the faith. Então, It takes. deixe-me te dar uma ilustração de fé. God tells you to go to an Olympic swimming pool. Deus fala para você ir numa piscina olímpica. He tells you to climb the highest ladder to go to jump, dive. Então você sobe para o trampolim mais alto para você pular. Go to the end. Você vai até o fim. And then, yes, Lord. Sim, Senhor. He says, now jump. Agora pula. And you say, there's no water. E ele diz, mas não tem água. The Lord will fill it on the way down. Pode pular que enquanto você estiver caindo, a água vai aparecer. That's the faith the Lord wants. Esse é o tipo de fé que Deus quer. So the wife says, Micah, Então a esposa falou, Maica, he's afraid of heights ele tem medo de altura and he's afraid of water. e ele tem medo de água. So praise God. Glória a Deus. E assim, gente, é tão lindo, né, quando a gente percebe que viver uma vida só se preocupando com aquilo que você acha que é importante para você e viver uma vida sem corresponder ao chamado de Deus é uma vida muito vazia, né? Então, como é que você tem se sentido? Né? Você está sentindo que a tua vida tem um propósito ou você está sentindo que a tua vida está vazia? E ao ouvir tudo isso, né, toda essa história, eu fico aqui tão emocionada porque ir lá e conhecer, gente, eu fiquei apaixonada naquelas crianças, naquele lugar. Nós ficamos ali hospedados, fomos interagir com as crianças na escola. Vamos jantar na numa das igreja. A casas. gente brincava com as crianças e teve um dia que nós fomos jantar numa das casas, né? Comer o que eles comiam e ver como é que era a interação deles. E crianças assim lindas, gente, educadas, porque o propósito do TED não foi criar uma agência de adoção, né? Your purpose wasn't to start a adoption agency, right? No. Não. Nunca foi o propósito criar uma agência de adoção. Well, they don't allow or haven't allowed adoptions outside of Zambia. Eles não permitem adoção fora da Zâmbia. It's only recently they joined what's called the Hague Convention that allows you to do that. Agora, só recentemente que eles se uniram a uma convenção que talvez agora permite isso. But they want to try to keep their children in the culture, which makes sense. Mas eles querem manter a criança dentro do país, dentro da cultura. But we have people that sponsor children. Mas nós temos pessoas que mantêm, que patrocinam as crianças. And 40 of our children that have finished in the
high school and the vocational. 40 de nossas crianças já terminaram a escola secundária e a escola vocacional também. Because of their sponsors, 35 of them have gone to university. E agora 35 deles já foram para a universidade. 2 just Por graduated. causa dos patrocinadores, Dos mantenedores. 35 deles já foram para a universidade. 2 just graduated law school. 2 graduated law school. Tem alguém que já graduou, formou-se em Direito, They got degrees in engineering, outros em Engenharia, psychology, Psicologia, social work, teaching. Professores. So their life has changed yeah. forever Então, a vida tem mudado to bastante, the glory of God. para a glória de Deus. Eu lembro que uma das coisas que você falava, Ted, era que você estava preparando essas crianças para que no futuro elas pudessem mudar a nação. I remember, Ted, when you told us that you are preparing these children for somehow in the future they would change the nation. Mhm. Né? Isso é verdade. Porque senão não resolveria a questão, né? Você ter uma agência de adoção e essas crianças saírem do país e a miséria continuaria, Uhum. toda a questão, enfim, de abandono, continuaria, né? Se propagaria. Então, assim, que lindo, né? Ver que hoje já 40 deles já terminaram, 35 estão na formação. Já se formaram. Pois é, e aí, assim, tem também as casas de transição. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre as casas de transição. Could you tell us, please, a little bit about the transition house when they finish their time at the village, and then where do they go? We call them transition houses, meaning they've graduated from high school. A casa de transição significa que eles já se formaram no colégio, né, no colegial. And then they're helped to reintegrate into the community. E aí a gente ajuda a se reintegrarem na comunidade. So they have more freedom to come and go. Então eles têm mais liberdade para vir para a vila, sair. And we try to see if we can connect with a family. E nós tentamos conectá-los com a família quando é possível. That they could start finding somebody, we can help them find somebody to connect with to strengthen that relationship. Okay. E também encontrar alguém que possa fortalecê-los nesse relacionamento. But every child who graduates, they go to the transition house and they also spend either a year or 2 years at the vocational school. Então, cada criança que se forma vai depois para a casa de transição, onde lá permanece em torno de 2 anos. Para fazer o vocacional, né? Que ele coloca. Para a casa vocacional. Yeah, because the government wants, and it's a good plan, and we were the first ones, one of the first programs to do this. They want children go to the university. O governo e também eles querem isso, que as crianças vão para a universidade. But there's 60% unemployment, there are no jobs. Então, Very difficult. Mas existe 60% de desemprego e não tem trabalho. So they want to make sure that they get a trade. So we have automotive, we have power electrical, we have tailoring, we have carpentry. Então nós temos um punhado de profissões ali para ajudá-los também nisso. And then they have that as a backup until they can get a job from university. E ele nomeou várias profissões que podem ser aprendidas ali. Even in the US, there's more of a turn now to trades. Mesmo what is trade? Nos Estados Unidos agora também tem, é como se fosse Like cursos plumbing. técnicos, né? Plumbing, electric. Ok, isso, mais cursos técnicos, isso Para mesmo. ser bombeiro, eletricista, Isso. marceneiro, alfaiate, costureira, porque há mais chances Sim. de conseguir Cursos uma técnicos. recolocação. Cursos técnicos. Uhum. Ok, we got it. So that helps to Entendemos. prepare them, even while they're waiting to get a job, that they can take care of themselves. Então, assim eles podem, enquanto esperam adquirir um trabalho, ir se preparando. Uhum.
Ted, o governo ajuda financeiramente manter de alguma forma ali a vila? Does the Zambia government helps supports the village financially? How No, that happen? no. No, no. They're totally faith-based. It's mostly the churches in the United States and Brazil. You know, we have people in Brazil Uh, even who help sponsor children. nós não temos, não recebemos nenhum dinheiro do governo. Nós recebemos ajudas de muitas pessoas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem pessoas que ajudam a vila também. Você pode se tornar um parceiro, depois a gente vai até falar como que você pode fazer isso, ou você ou a sua igreja pode se tornar um parceiro, porque, gente, tudo isso tem sido feito com a ajuda de irmãos na fé. Ele não recebe ajuda nem da Zâmbia e nem dos Estados Unidos para fazer esse trabalho. Então, é Deus Amém. conduzindo tudo e todos, Amém. né? E assim, é, é ter um propósito, porque você pode participar disso orando, porque a oração é importante, mas você pode também mandar uma oferta e você pode apadrinhar uma criança, né? Se você não tiver condições de apadrinhar integralmente uma criança, você pode estar ajudando parte desse sustento. E isso com certeza vai ser de grande bênção, Amém. né? Amém. A nossa igreja aqui é parceira nesse Sim, com sentido e é uma certeza. bênção para nós. Quando o Ted vem, ele testemunha e mostra o que está sendo feito, e para honra e glória do Senhor, né? Amém. E Amém. pela fé, essa nação será mudada, Amém. né? Amém. Que bênção. Deus é maravilhoso, né? Que Amém. nem diz uma querida nossa, ela fala assim que Deus é maravilhoso, né? Amém. E Ted, ok, agora vocês não estão mais com a questão da administração da vila, agora vocês vão continuar mantendo esse contato, indo de uma forma mais tranquila, até para poder curtir ali as crianças, poder ver os frutos, né, desse trabalho tão lindo. As you don't have anymore the burden of the responsibility of the to administrate the village, now you can travel back and forth, Zambia, US, Zambia, in a lighter way. Yeah, we live 6 months of the year Ok, in Zambia for ok. 15 years now. Nós vivemos 6 meses do ano, passamos 6 meses na Zâmbia. We would Nos spend nos 3 últimos months, 3 months here, 3 months there, 3 months here, Okay. 3 months there. 3 meses na Califórnia, 3 meses na Zâmbia. 3 meses na Califórnia, 3 meses na Zâmbia. So now we won't do that. We could go once a year, and it's not as costly, and then we could stay 3 months, 2 months, 4 months. Agora a gente pode ir menos, uma vez por ano, talvez ficar 2 meses, ficar 1 mês, 3 meses ou 4 3 meses. 3 meses, 4 meses. It'll depend on my health. If I can keep having this Brazilian coffee, I'll live till 90. Depende da minha casa, né? Ele fala que o café brasileiro mantém ele fortalecido, né, que a idade chegando vem, né, se ele tiver saúde para poder, né, fazer isso. Mas eu tenho falado para o Ted, para ele escrever um livro, né, sobre a história, Yeah, né. I have talked to Ted, so he may write a book about his story, his walk, his calling, and has happened in his life. Uhum. I'm gonna write a book. Você vai escrever um livro? I have the outline. Hum. Eu já tenho o esboço. It's going to be the power of obedience. Vou precisar do poder da obediência. All he wants is our yes. Tudo que ele quer é o nosso Quando ele quer, a gente tem que dizer sim. Other than that, I might write a cookbook. Se não for isso, vai ser um livro de culinária, um livro de culinária. My son used to say, "Dad, you should write a blog about the restaurants and the food." Uhum. Um blog, escrever um você- blog. Ele disse que o filho dele fala que ele tem que
fazer um blog de restaurante e comida. And he said to call it the pastor's toast to the Holy Ghost. Ah, Pastor Toast, O brinde, né? O É, brinde do o pastor brinde do pastor ao do- Espírito Santo. ao Espírito Santo. É interessante, porque o Ted, ele gosta muito de cozinhar, de comida, ele sempre fica, toda vez que ele vem, ele quer aprender alguma coisa aqui sobre a nossa comida brasileira. Adora um pão de queijo, né? Ele É. gosta bastante de um pão de queijo, de um Feijoada. cafezinho, feijoada. Gente, vocês já viram um vegano comer feijoada? Mhm. Eilo, um vegano que come feijoada, né? Então, agora, Ted, qual foi a dificuldade maior que você teve em termos culturais What em is relação ao... your biggest cultural challenge in Africa? Zambia is the only nation in Africa that is officially declared a Christian nation. A Zâmbia é o único país na África que é declaradamente uma nação cristã. But the problem is, hallelujah on Sunday, Mas o problema é que fala aleluia no domingo corruption on Monday. e a corrupção já domina na segunda. And there's a lot of corruption. E tem muita corrupção. So sometimes we have challenges with working with the government. Às vezes o desafio é trabalhar com o governo. You know, they might want what they call push money to get things moving. Então eles querem aquele dinheiro que nós conhecemos aqui no Brasil, taxa de urgência. But other than that, the people in Zambia are very, very hospitable. Mas, fora isso, o povo na Zâmbia É. é um povo muito hospitaleiro? hospitaleiro, Just like the Brazilians, como os brasileiros. just not as emotional. E também emotivos. Ah, my fofinho, Ah. fofinho. São muito emotivos também. É. Tá bom. As crianças são lindas ali e são muito amorosas. E uma das coisas mais lindas, assim que a gente chegou, que abriu o portão, que o carro entrou, as crianças estavam ali, todas elas, cantando para nos receber. Foi muito emocionante, Muito, né? muito. Foi muito lindo. E, se Deus quiser, eu quero voltar lá. Eu quero estar novamente naquele lugar. Foi muito, muito lindo estar ali. E vendo um milagre, né, gente? Vendo um milagre, porque tudo aquilo é fruto de milagre, de fé, né? E de muita dedicação e entrega. Porque um pastor que já estava ali nos seus 50 e tralalá, aceitar um chamado, né? Ouvir e obedecer esse chamado de Deus, Deus dizendo, olha, agora vamos começar do zero. Não é fácil, mas louvado seja Deus, porque ele e a esposa deram esse passo de fé, Uhum. ela ajudando ele e juntos, né, foram conduzindo toda essa questão. Deus é maravilhoso. Deus, ele toca as nossas vidas, ele se faz conhecido e é tão bom poder servir a Deus. Ele traz um propósito para as nossas vidas, como eu já disse anteriormente. Se você quiser fazer parte, conhecer um pouquinho mais desse ministério, como você pode se tornar aí participante em oração, em doação, né? Nos nossos caracteres vão estar aí a forma de você entrar em contato, de você se informar, e isso certamente vai ser uma bênção para você, saber que você investiu numa vida, Uhum. né? Numa vida que vai dar frutos para a honra e glória de Deus. Então, isso é maravilhoso. Você já foi lá, já curtiu, comentou, compartilhou? Então, corre fazer isso. Sim, não esqueça de curtir também o nosso Instagram, no podcast Aprendendo com Elas e também no mulheres.ict, porque isso é muito importante também para esse trabalho que a gente faz aqui. Paulo, eu queria que você agora falasse rapidamente do seu programa no sábado, que inclusive amanhã, né, ou agora vai estar gravado no YouTube e você pode resgatar para poder assistir, né?
Ted vai gravar também um programa comigo e nosso programa o programa Bíblia para Hoje, ela vai ao ar todo sábado a partir do meio-dia. É uma live e nós temos uma interação também muito boa com o nosso público através do chat. É um programa um programa que é feito com pregação, perguntas e respostas, deu na mídia, a gente comenta fatos da semana que são relevantes para a fé cristã, para a nossa vida espiritual, e a oração e intercessão também pelas necessidades. Então você pode também participar. Não se esqueça das nossas mídias sociais. Eu tenho meu canal no YouTube, Paulo Romeiro, e no Instagram é só colocar o número 1 na frente, Paulo Romeiro 1. E é muito importante quando você compartilha, comenta, e você ali curte nossas mídias sociais, porque o algoritmo entende que aquilo é importante e vai mais longe, vai alcançar muito mais pessoas com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus, tá bem? Uma forma muito importante hoje, uma oportunidade de evangelizarmos que nós não tínhamos 20 anos atrás, tá bem? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então é pelo YouTube, né, Paulo? O YouTube e pessoal Instagram. acaba ali Pelo podendo YouTube. pegar na Sim, íntegra, né? isso é pelo YouTube, pode entrar no canal da igreja, isso é Trindade, também lá no YouTube, vai dar tudo certo. Uhum. Muito bem. Ted, deixa eu colocar minha água para cá. Eu quero agradecer você Mhm. I want to thank you, Ted, por vir aqui compartilhar um pouco for da coming sua here to história. share with us. Que Deus continue te abençoando, May God continue blessing you, porque é um legado tão maravilhoso. because it's a wonderful legacy. Deus te deu o privilégio de construir alguns legados. God has given you the privilege to build some legacies. O legado da igreja. The church legacy. Quando você veio com tantos jovens para cá, When e you foram came, tocados através da tua ministração. when you came to Brazil with a group of young people, they were touched. E agora na Zâmbia, né? Quantas Now in vidas estão Zambia, sendo alcançadas por esse many legado? lives being touched. Que Deus continue te abençoando, God continue blessing you, te renovando. renewing you. E sabe, Ted, desde que eu te conheço, você fala que você está ficando velho. And since I know you, you always repeats, I'm getting old. I'm getting old now. Sim, Mas eu estou você me tornando sabe, velho agora. eu estou te vendo tão renovado dessa vez. This time when you came, I see you have been renewed. Mhm. Deus ainda tem muito para fazer God has através a de lot você, to do through you Amen. yet, para a Amen. glória dele. for His glory. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser deixar o contato, eu não sei se você Eu tem vou pedir para o Daniel depois colocar. Tá, Já nos tem. nossos Isso, caracteres, né? é. Paulo, muito De obrigada por nada, meu estar amor. aqui traduzindo, né? Porque eu achei que assim ia ficar mais dinâmico. Sim. E obrigada por você estar aqui, Prazer, né? prazer. E pessoal, te procurar aí no YouTube, que Tá vai certo. ser tremendamente abençoado, Tá né? certo. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora, no Aprendendo com Elas, e hoje aprendendo com ele, com esse homem de Deus, servo do Senhor, com esse legado tão maravilhoso, legado do qual você pode fazer parte. Então, ore a Deus, né? Fala assim, Senhor, me ajuda a me desafiar a participar do teu reino de uma forma ativa, ajudando vidas. Ok? Então, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Aprendendo com Elas.